Cátria, a maior parte de vocês conhece. Eu normalmente fico ali com a minha família, e no meio do mato. É uma delícia. A gente dá uma aliviada no estresse, né? Que é muito necessário nesse meio de ano aí. E quanto à saúde, como eu já tenho dito para a igreja aí, o tratamento segue. Eu acho que ainda deve seguir aí mais 1 ano ou 2, com corticoides e imunossupressor e tal. E novidades só no futuro, cada 6 meses, vem ali. Cada 6 meses, o Eli vai ouvir o mesmo sermão que eu fiz lá no Sabará de novo. Ih, Eli do céu. Vai ter que aguentar o mesmo sermão. Agora vai decorar ele, né? Vai até escrever aí para fazer. Foi domingo que eu estava lá, não era? Foi. Mas amanhã eu tenho retorno médico, levar exames e tal. E aí sim, vamos ver se teve alguma melhora, se estacionou. É uma doença autoimune, não tem cura. É uma doença letal. A maior parte tem uma média de vida de, acho que 6 anos, normalmente. Os 20% que tem sorte, os outros morrem antes. Então, graças a Deus, já passei no teste da sobrevivência, que eu já tenho essa doença desde 2014, só que ela tinha estacionado, né? E aí voltou de novo, infelizmente. E aí é que, por causa da Covid, da desgraça da Covid. Então, agora, eu estou fazendo o mesmo tratamento que fazia na época, e a expectativa minha, a fé é a mesma, de que da mesma maneira que foi lá em Florianópolis, foi lá que eu tive essa doença, ela estacione também, fica estagnada, né? Ela não progride e não regride. Aí me deixa com aquelas sequelas que vocês já compartilharam outra vez aqui, que me dá muita canseira, muita falta de ar, dependendo da situação. No inverno tem que cuidar um pouquinho mais, tem que sair de gorro, cachecol e luva, né? Porque se pegar uma gripe, numa condição assim, trata-se de uma pneumonia, mas uma pneumonia das brabas, é pneumonia intersticial linfocítica. Então, é uma doença relacionada aos linfócitos. A possibilidade de virar câncer é imensa, né? Graças a Deus não chegou lá ainda, mas espero que nunca chegue. Mas exatamente como meu irmão teve câncer, né? E começou da mesma maneira. Ah, querida, aí é muita mordomia, né? Muito obrigado. É para dar inveja no pastor Fridolino de mordomia. Pastor de mordomia. Agora sim. Então, o irmão Reginaldo falou ali do momento de oração. Eu peço, então, que orem a respeito disso, da saúde nossa. E também estou fazendo um tratamento, a pedido da associação, com uma médica, um casal de médicos, adventistas lá de São Paulo. Trabalho aí com a clínica São Roque, Cevisa e tal. Aí eles estão me tratando aí também online, né? Com uma mudança geral aí na alimentação nossa, estilo de vida e tal. Então, um pouco aqui do tratamento químico e um pouco assim especialmente para fortalecer a imunidade, né? Especialmente por isso, nessa linha. Vamos ao estudo da palavra. É para isso que a gente está aqui, né? Eu separei aqui hoje um livro que você pode ter certeza que tem na Bíblia, mas demora um pouquinho para encontrar. Livro de Amós. Então, você começa com Daniel, aí você passa ali para Jonas, se eu não me engano, Oséias, e aí você chega em Amós. Se não chegar, é porque está faltando as páginas ali, mesmo veio com defeito a Bíblia. Né? Mas eu tenho fé que vai chegar. E não é tão pequeno este livro, ali, ó. É Oséias, Joel, depois de Daniel, ok, Daniel, Oséias, Joel, e aí vem Amós. O capítulo que nós vamos estudar é o número 7. Deixa eu contar para vocês um pouquinho de Oséias, eu gosto muito desse livro aqui. Amós, perdão, pronto. Amós, ele era um fazendeiro, cuidava de gado. Ele mesmo se apresenta desta forma ali no capítulo 12, se você for um pouquinho para frente. Ele cultivava sicômoros e cuidava de gado. E ele viveu num período, humanamente falando, materialmente falando, muito bom, tanto para o Reino do Norte quanto para o Sul.
Ele foi contemporâneo de Jonas, foi contemporâneo de Oséias, o vizinho dele aqui no livro bíblico. E nesta época em que Amós vivia, tínhamos o rei Uzias, que reinava sobre Judá, e tinha o rei Jeroboão II, que reinava sobre Israel. E ambos os reinos iam muito bem, obrigado, porque eles estavam bem politicamente, eles estavam bem militarmente, tinha bastante armamento bélico, estavam em vantagem em relação aos outros reinos da Palestina, e estavam bem financeiramente. Agora, esta prosperidade de ambos os reinos, do sul e do norte, em lugar de ser uma oportunidade de louvar a Deus, agradecer a Deus por toda essa benesse que o Senhor estava permitindo às nações, a estas duas nações, eles começaram a se corromper espiritualmente, e também havia muita corrupção social. Exemplo, aliás, algo muito que acontece muito nos tempos de hoje. Poucos são muito ricos e muitos são pobres, ou paupérrimos, extremamente pobres. E havia uma exploração muito grande da parte dos ricos para com os pobres. Então, essa desigualdade social nunca agradou a Deus. Enquanto algumas pessoas estão morrendo de fome, hoje eu estava no dentista, teve uma reportagem lá, a gente até comentou com ele. E olha, não me recordo que contexto, mas tudo bem. A reportagem falava de um almoço no valor de R$8.000. Aí você diz assim, é mais ou menos por aí, né? A desigualdade social. Você fala, puxa vida, hein? Com isso daí eu comeria uns 2 anos seguidos. 1 ano, né? Deixa assim, se você comer sozinho. Você vai comer um almoço e com a consciência tranquila, enquanto tanta gente está aí vivendo abaixo da linha de pobreza, quem sabe com R$2 ao dia. Tudo bem, era uma condição que eles estavam vivendo na época. E por conta disso, então, vem Amós e começa a profetizar a mandado de Deus em contra dessa condição que eles estavam vivendo, tanto espiritual, de paganismo, quanto também essa questão aí social. O natural seria que eles aceitassem a orientação, aceitassem a correção, mas vocês sabem que nós, seres humanos, tanto naqueles dias e hoje não mudou esse perfil nosso, temos muita dificuldade em aceitar correção, mesmo que venha de Deus, porque há uma independência em cada ser humano muito grande. E para você ceder a uma advertência ou exortação, como nós costumamos chamar, você tem que admitir que estava errado, estava na contramão. E o ser humano tem dificuldade disso. E as coisas iam tão bem, então o que ele podia olhar para o profeta e dizer, mas está tudo tão bem, você não estraga prazeres, pare com isso. Esquece de falar este assunto, isso aqui traz tristeza. Nós estamos num ambiente feliz, está tudo muito bem, está tudo próspero. Sabe que é exatamente na prosperidade que reside o grande perigo de perdição da nossa alma. A Bíblia diz que o dinheiro é a raiz de todo mal, não quer dizer que todo rico vai para o inferno. Aliás, tem ricos que são uma bênção para eles, são uma bênção para Deus, porque no sentido de ser instrumentos de Deus na terra, e são uma bênção para o próximo. Nós conhecemos muito, inclusive, membros da nossa igreja. Abraão era o mais rico do seu tempo, Jó era o mais rico do seu tempo. Aliás, foi por isso que surgiu aquele dilema entre Satanás e Deus. Satanás que começou, né, a polêmica. Jó te serve exatamente porque ele é rico, não lhe falta nada. Vocês conhecem a história. Bom, então a mensagem que eu vou começar com vocês, que é no verso 7, 7, facinho de guardar. É uma mensagem de juízo, que Amós chega diante do rei, especificamente aqui no contexto, o rei Jeroboão, do reino do norte, rei de Israel, chega diante dele e apresenta aqui uma profecia na forma de juízo. E diz assim, mostrou-me também isso, eis que o Senhor estava sobre um muro, levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me disse, que vês tu, Amós? Respondeu, um prumo. Então me disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do povo de Israel, e jamais passarei por ele.
Acredito que essa mensagem eu não trouxe aqui. Se eu trouxe, vocês me lembrem, mas eu acredito que não ainda. Não, né? Eu sei que eu levei na igreja do Sabará. Ouviu Eli? Eu fiquei pensando. Algum pedreiro aqui de plantão ou servente? Hã? Então, vou lembrar o prumo para vocês. Aqui, ó. O negócio aqui é um fio, chamado fio de prumo, e tem um peso lá, que é um pêndulo, que você vai batendo à medida que para fazer um prédio, um muro, o que for, à medida que você vai assentando as carreiras de tijolos, vou fazer a conferência aqui, ó. Ele tem que ficar ali flutuando. Está encostando demais, tudo bem. Aí o seguinte, vamos pôr defeito aqui Você sabe que isso daqui é um dos instrumentos mais antigos que existem. Quando você vê na Bíblia falando que Deus tinha um prumo em Amós, diz assim, Deus diz, o que você tem na mão? Tem um prumo. Você fala, puxa, já existia isso? Tinha. O prumo foi inventado pelos astrônomos do Antigo Egito, no ano 3000 a.C. Interessante, né? Uma coisa tão simples, e até hoje se usa. Se você for no YouTube, como disse o irmão Reginaldo, estava escondido ali, eu puxei para ver quanto que se tinha utilidade isso na construção civil nos dias de hoje. Imensa utilidade, inclusive vídeos tutoriais, para quem acha que não... Isso aqui é fácil de usar, né? Não tem muito segredo. Mas aí vídeos tutoriais, como que você usa, quanto peso tem que ter porque se for uma altura muito grande, ele tem que ser mais pesado, senão o vento fica levando para lá e para cá. Tem toda uma ciência em torno disso. Aí tem o nível, que é muito usado com essa mesma finalidade. Entretanto, o prumo, ele mede a verticalidade da parede, correto? Para que você não construa uma parede, no final das contas, você observe que ela tem uma barriga, vem com quebra-mola já de fábrica. Porque aconteceu, né? Aí a pessoa fala, e agora, como é que eu resolvo isso? Aí põe a massa para todo lado, né? Gasta um monte de material, desnecessariamente, para deixar o negócio aparentemente bonito, mas vai comprometer a estrutura. E a gente que não é pedreiro e nem nada, a gente olha e fala assim, uau, que lindo, porque estão assentados os tijolos, está calfinado, está alisado, está pintado, está tudo maravilhoso. Mas lá dentro, de repente, foram empregados materiais de má qualidade, de repente, está torto, mas para olhos que são amador, como a gente, né, inexperiente, a gente não percebe, mas vem um engenheiro, e é o que normalmente a gente faz, eu faço bastante isso, quando eu tenho que comprar algum imóvel, eu tinha que comprar aqui no Corbélia a casa lá, a irmã Sumanita, que vocês estão lá ajudando a gente, o Alex. Eu vi o Alex por aí, parece? Perdi ele de novo? Ah, tá. O Alex está ajudando a gente também lá. Nós compramos uma casa lá, eu encontrei, né, Alex? Você viu lá. Ontem você estava lá na reunião com a gente. Então, nós encontramos a casa, primeira coisa, trouxe o engenheiro e pedi para ele fazer uma avaliação da qualidade dos materiais, se tinha infiltração, como é que estavam lá em cima a estrutura das tesouras e tal, que sustentam o telhado, etc. Ele foi lá. Aí depois eu pedi para o tesoureiro, presidente, todo mundo, fui tentando vender a ideia para ele, compramos a casa. Mas o quê? A gente não entende do assunto. Aliás, né, Alex, falhou, o nosso engenheiro falhou num aspecto lá, né? Até o diretor de patrimônio da associação até me perguntou isso. Mas você não levou o engenheiro lá, pastor? Eu falei, levei. E ele não viu isso? Eu falei, não viu. O que aconteceu? Semana passada fomos notificados pela prefeitura, porque nós temos ali uma rampa e uma escada, e a gente não sabia. E fomos notificados, nós tínhamos 10 dias para tirar isso, porque estava invadindo a rua. Ele falou, mas o engenheiro não viu isso, pastor? Eu falei, olha, acho que não, né, porque ele não me falou nada. Aí até o irmão Alberto lá, vou dar serviço para ele. Amanhã eu acho que eu vou alugar a ferramenta que ele pediu lá, ele vai quebrar para nós. Mas é isso. A gente olha, está tudo bem. Para mim, fiquei encantado. Jamais ia perceber alguma coisa. Aí o engenheiro depois me falou, não sei se procede ou não. Não, até que percebi, mas eu achei que eles não iam incomodar a gente por isso. Tudo bem, é uma coisa pequena, né? Se fosse um negócio maior... Eu trouxe esta metáfora aqui, a mesma usado em Amós, para relacionar a vocês também a nossa própria construção como na área espiritual. Jesus, naquela parábola da casa construída sobre areia, casa construída sobre a rocha, falando da nossa vida construída sobre Jesus Cristo, nossos sonhos, nossa esperança, nossos projetos de vida, a nossa fé,
como estamos construídos ali. Sabem que, quando a gente olha, vocês olhando para mim, aqui estamos tudo bonitinhos, todo mundo bem adventista aqui, né? Mas o que eu fiz hoje? Aonde eu fui hoje? Como eu tratei minha esposa, meus filhos? Quando eu fui fazer compras, como é que eu negociei? Eu fui honesto? Eu falei a verdade? Não dá para saber isso. Então, é uma construção que só o engenheiro divino sabe como é que vai. E a semelhança de uma construção material aqui falando, pode estar linda, maravilhosa, mas se não tiver tudo nos conformes, não passa nas avaliações da fiscalização, não tem habite-se depois, se não tiver acessibilidade, o pessoal do bombeiro também invoca, e não serve para nada. E se duvidar, dependendo da condição que foi construído, ela vai ser condenada a ser demolida, tem que demolir, não serve para nada. Em Apocalipse diz que nós seremos feitos colunas no santuário celestial. Diferente disso, se ele vir e perceber que existe tortuosidade na gente, está torto, está mal feito, está mal construído, não vai servir para nada, vai virar entulho aqui, depois que Jesus voltar, no dia que Jesus voltar. É uma condição que a gente não consegue enxergar e tem que, como Davi, orar e falar: Senhor, sonda-me, ó Deus, vê o meu coração, prova-me. Se tem alguma coisa errada por aí, por favor, me purifique. Sabe, Deus não invade nada. A gente tem que autorizar em nossas orações sinceras, aquela de São Mateus 6, de entrar no quarto e orar ao Pai que vem em secreto, e dizer: Senhor, eu te autorizo, por favor. Entre e vê o que há de errado aí, se tem entulho, se tem material de má qualidade, se tem coisa torta em qualquer área da minha vida, remove isso. Vamos pegar uma marreta e demolir essa parede aí, vamos construir uma nova. Sabem, Deus não vai rejeitar, porque existe uma preocupação, e é bom que se reitere isso aqui nesta noite. Às vezes a gente se sente tão torto, sabe? Tão desaprumado. Conhece essa palavra, essa frase? Então você olha lá para uma pessoa torta e diz: se apruma, rapaz, se apruma, cria jeito. Então você se sente tão desaprumado que você fala assim: o Senhor nem está aí para mim, não vai ter jeito mais. Como é que vai quebrar tudo isso? Está pronto já. Tantos anos, sabe, de uma vida como de repente você se sinta numa condição como os fariseus, de repente longe do Senhor, aparentando estar perto como o povo, ou inclusive os sacerdotes nos dias de Jesus, que ele chega lá, faz aquele milagre, que na verdade para nós é estranho, a princípio, até a gente entender o contexto, que ele manda secar a figueira, que era uma representação da condição que o povo de Israel, os líderes de Israel estavam vivendo naquele tempo. Ele fala de hipocrisia, ele fala de sepulcros, bonito, pintado, tudo bonito, mas por dentro é podridão, aparências. Aí você diz: meu Deus, isso não tem mais jeito, não tem mais volta. No livro do profeta Zacarias, no capítulo 1, verso 3, o Senhor diz assim, assim diz o Senhor dos exércitos: acerque-se a mim, eu me acercarei a vós. Se você vem até aqui, eu vou ao teu encontro. Olha lá, bem assim, bem assim, do jeito que você, e eu trouxe um texto de Ellen White, bem assim do jeito que você ouviu. Se você acercar-se a mim, se você me buscar, eu vou ao teu encontro. Não importa a distância que você está, não importa quão torto você esteja. Eu quero ler agora um texto do Espírito de Profecia. Eu trouxe 3 textos do Espírito de Profecia, pelo menos, tá? E o primeiro é do livro Caminho a Cristo, na página 70. Cada manhã consagrai-vos a Deus para esse dia, submetei-lhe todos os vossos planos, para que se executem ou deixem de se executar, conforme o indique a sua providência. Assim, dia a dia, podereis entregar as mãos de Deus a vossa vida, e assim ela se moldará mais e mais segundo a vida de Cristo. Cada dia. O prumo do Senhor, diz lá o texto que a gente leu, está nas mãos dele, e ele está colocando diante de nós todos os dias. E quando ele apresenta, ele bate o prumo aí na sua vida, espiritualmente falando, o que ele encontra, o que ele tem de torto na tua vida e na minha. Alguma coisa está
torta na sua vida no campo material, você tem se dedicado muito mais ao trabalho e à busca pelo dinheiro do que para as coisas espirituais? Você, por acaso, tem vivido muito mais na carne do que no espírito? E como resultado, os frutos que você produz são muito mais carnais do que espirituais? Como é que está a sua vida? Está direita, está torta, no que diz respeito ao cuidado da sua família, que é um presente de Deus, idealizado por Ele desde o início da criação? Como eu e você temos administrado o nosso lar como sacerdotes da casa e a mãe como rainha do lar? Como a gente tem cuidado dessa instituição que foi estabelecida desde o Éden e que nós ainda usufruiremos, faremos parte de uma família no reino dos céus? Irmãos, a nossa vida pode estar torta em detalhes, dos mais pequenos até aqueles enormes, e os de fora, de repente, não percebem isso, mas você sabe. E aonde estiver torto, aonde precisar correção, o Senhor tem disposição e boa vontade para fazer esta correção. O que não dá é para a gente ficar escondendo, maquiando, né? Com massa e tinta. Com massa e tinta. Aliás, em Provérbios capítulo 21, verso 2, está escrito assim: aos olhos do homem, todos os caminhos são direitos, mas o Senhor sonda o coração. O Senhor sonda o coração. Ao homem parece que está tudo legal. Ó, está me ajudando aí. Muito bem, obrigado. Esse povo aí é muito rápido. Não sei como é Novo Tempo, já não levou eles para lá. O homem vê o coração, Deus vê o coração. Como é que está aí? O interior. É como, sabe, o pedreiro vem, o engenheiro vem e fala: olha, eu vou ter que fazer um buraquinho aqui para dar uma olhada lá como é que está a qualidade. Eu vou ter que mexer aqui para fazer uma biópsia aqui desse material. Biópsia faz de organismo vivo, né? Só uma expressão. Uma biópsia aqui eu levo para eu analisar aqui que material que foi usado. Aí ele faz um estudo técnico. Como está o meu e o teu coração? Como está a condição? O Senhor sabe disso. Agora, é interessante que Ele sabe não para destruir, mas para construir, não para nos levar à perdição, nos desanimar e nos condenar, mas para nos salvar. Eis que o Senhor tem o seu prumo em suas mãos nesse dia. E se Ele passar na minha vida, como ela estará? Eu queria que estivesse como a vida de Jó, que o Senhor fala assim, só para mencionar o que eu já disse no início, que eu citei Jó, né? Ele diz assim: observaste o meu servo Jó? Não há outro na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Eu queria que ele dissesse isso de mim, porque ele vê. Ele passou por uma ali e falou: ó, está aprumado. Está aprumado. Olha lá, ó, colocou lá. Eu queria que fosse assim. Tem um texto, antes de eu ler o texto, deixa eu falar uma coisa para você. Vou fechar aqui minha Bíblia e vou te mostrar, em comparação, o prumo de Deus. Este é o prumo de Deus. Este é o prumo da nossa metáfora. Este é o prumo de Deus na nossa história de vida como cristãos. A Bíblia deve ser a nossa regra de fé e prática. A Bíblia deve ser o código através do qual nós embasamos nossas palavras e nossas atitudes. Todos os dias, você pode bater o prumo espiritual na tua vida e ver o que há. Como um espelho que mira o teu rosto, reflete o teu rosto, você vê se alguma coisa vai mal ali. Você vê porque diz a palavra de Deus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Examinai as Escrituras, cuidais de ter nela a vida eterna. É lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. É a palavra de Deus, da qual Jesus disse, que é a verdade. Em São João capítulo 17, nesse mundo de tantas fake news e tantas inverdades. Então você quer saber como está a tua condição, você não precisa bater o prumo, porque isso é para a parede ali, né? Você pega e analisa pela palavra de Deus. Ali você vai perceber a tua real condição. E ali mesmo você vai encontrar a solução para a condição sua, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E é sobre isso que eu disse para você que eu tinha um texto selecionado do Espírito de Profecia. É esse aqui.
recebidas as verdades bíblicas, Ciência do Bom Viver 459, recebidas as verdades bíblicas, elevarão a mente e a alma. Se a palavra de Deus fosse apreciada como deveria ser, tanto os jovens como os idosos possuiriam uma retidão interior, uma firmeza de princípios que os habilitariam a resistir à tentação. Certo? Aí você vê o peso que tem no equilíbrio espiritual nosso o alimento diário da palavra de Deus. E hoje, irmãos, é tão fácil o acesso. Você tem no celular, e você tem por áudio, e você tem a lição da Escola Sabatina, que é um guia de estudo da Bíblia, e você tem, mil e uma formas. Eu gosto muito de ouvir podcasts e vídeos e audiobooks. Eu estou na rua, eu estou ali, eu vou na academia, preciso me exercitar para esse pulmão ficar melhor, e eu ia ficar ouvindo aqueles musicão que tem academia, né, que é um espetáculo. Aí eu coloco meus fones e eu fico ali mergulhado nas coisas que me interessam. Queridos, você tem tanta possibilidade de ouvir, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. É isso que fortalece o nosso coração, a nossa mente, para a gente continuar na jornada. Mas deixa eu caminhar um pouquinho aqui já para os finalmente. Nós não podemos, irmãos, definitivamente, nos dar o direito de ser uma parede torta. Porque nós não somos uma parede lá dos fundos, sabe? Um muro lá do fundo de casa, uma casinha de cachorro, um galinheiro. Nós somos uma construção de frente. O apóstolo Paulo diz que somos como uma vitrine ao mundo. Não para nos glorificar, mas para a glória de Deus. As pessoas têm que ver em nós um exemplo de vida cristã, no trato com a família, nos negócios que fazemos, na maneira do comportamento diário nosso. E isso quer dizer que temos uma responsabilidade diante do mundo quando a gente diz eu sou cristão, de viver como Cristo. Quando Amós começou a fazer essas profecias aí, claro, como eu já disse no começo, o pessoal não gostou nada. Daí, tanto o rei Jeroboão, de Israel, quanto Uzias, começaram a ficar incomodados com aquela profecia. Porque você viu que ela fala de juízo. Fala de juízo. Como eu já mencionei, ninguém gosta de ser, assim, apontado o dedo e falado, tu é este homem, como disse Natã, o profeta, para Davi. Tu é esse homem aí, né? Matou aí a cordeirinha lá do teu vizinho. Tomou, né? Roubou. Ninguém gosta de ser. Ele ainda foi humilde, né? Ele aceitou. A gente nunca vai prosperar, nem eu, nem você, enquanto nós ficarmos na defensiva, no que diz respeito à correção de Deus. Ao contrário, nós temos que aceitar a correção de Deus. Capítulo 6, verso... 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Era isso mesmo? Obrigado. Para que ao vosso tempo ele vos exalte. Não fique resignado. O Senhor pesou a mão, você viu aí do crisol do pastor? Está passando por uma prova, vem do Senhor, alguma coisa está torta, Ele quer que você endireite. Não fique desesperado por causa disso, não estranhe a provação. Humilhai-vos diante da potente mão de Deus. Porque precisa endireitar alguma coisa. Isso é necessário. Você que está colocando texto aí, aproveita e põe mais um então. Hebreus capítulo 12 e o verso 6 em diante. Aí diz assim, até se você põe lá, a gente já lê. Diz assim, o Senhor disciplina quem Ele ama e castiga todo aquele que aceita como filho. Você acha
que você é um filho, uma filha de Deus, então aceite a correção do Todo-Poderoso. Aceite a correção. Então é uma coisa que ele bate o prumo, está errado, você vê na Bíblia está errado, então aceite. Tem mais um na frente, passa o próximo verso aí. Fiquei mal acostumado, viu, Felipe? Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que Ele os trata como filhos. Parabéns. Ele está tratando você como um filho. Um pai castiga um filho por amor. Porque se ele não castigasse, ele era um pai permissivo. Deixa fazer o que for para a perdição daquele menino, daquela menina. Ele está corrigindo. E você se sente corrigido. E às vezes o Senhor usa instrumentos humanos para isso. E aí é mais difícil da pessoa aceitarem, como o caso de Amós. Amós vivia entre eles, aí o rei fala, você vive entre nós, você é dos nossos, aí você vem aí achando que você é o cara, e não sei o quê, sai daí, para com isso, e tal. Principalmente quando o Senhor usa instrumentos humanos. A pessoa está recebendo uma exortação de Deus, mas ele entende e interpreta como estando recebendo uma exortação, uma correção humana. E ele olha para a pessoa que está ali falando e ele fica indignado. Mas vem de Deus. Muitas vezes vem de Deus. O ser humano gosta de receber o quê? O sermão de autoajuda, palavras de tudo bom, a bondade de Deus, o amor de Deus, o paizinho amado, maravilha, tudo isso. Mas às vezes tem que haver correção sim. Ao contrário, não tem prumo, então só tem coroa, tem o juízo. Porque ele ama, ele quer endireitar o que está torto, para a salvação nossa. E eu disse essas palavras aí, essa parte aí da correção, de a gente ter dificuldade de aceitar, para terminar dizendo que eles não aceitaram a correção de Amós. O Amazias, que era sacerdote em Betel, Betel era o centro da adoração de Deus nessa época, dos dois reinos, do norte e do sul. O Amazias, ele chega, pega aí na Bíblia, capítulo 7, ainda de Amós, verso 12. Pega aqui, nós vamos ler junto. Vê qual é a resposta que ele dá. Ele vai dar uma resposta para essas profecias do juízo aí de Amós. E eu vou antecipar uma coisa para você. 7, verso 12. Ele expulsa Amós de lá. Expulsa. Porque ele vê como um intruso. Vai embora. Aqui não mais. Chega, pare com isso. Não aceitaram. Para ele estava tudo legal. Então, no capítulo 7, o verso 12. Depois Amazias disse a Amós, saia daqui, vidente. Fuja para a terra de Judá. Vá ganhar a vida por lá. Eu estou lendo na nova Almeida atualizada, tá? Aliás, recomendo, estou gostando bastante dessa versão aqui, nova Almeida atualizada. Vá ganhar a vida por lá. Em Judá você pode profetizar, quer dizer, profetiza lá em Judá. Aqui em Israel não, Reino do Norte, porque especialmente esse juízo específico aqui, estava mais para o Reino do Norte, Israel. Mas em Betel, daqui em diante você não poderá profetizar, porque esse é o santuário do rei e o templo do reino. Agora vem a resposta de Amós, nem ia ler, mas é forte, é daquelas que dá vontade de aplaudir em pé, né? Então a gente tem que ler. Amós respondeu e disse a Amazias, eu não sou profeta e nem discípulo de profeta, eu cuido de gado e colho sicômoros. Agora presta atenção, o Senhor, eu sou coitado, tudo bem. Por mim, está tudo certo, eu vou embora. Eu sou só um homem como você. Mas o Senhor me tirou do trabalho de andar atrás de gado e me disse, ele falando em defesa dele, não fui eu que vim por acaso aqui, foi o Senhor. E me disse, vai e profetiza ao meu povo de Israel. Portanto, agora ouça a palavra do Senhor. Você diz, não profetize contra Israel e nem fale contra a casa de Isaque. Pois bem, assim o Senhor te fala agora, a tua mulher se prostituirá na cidade, e os seus filhos e as suas filhas cairão à espada. A sua terra será repartida a cordel, e você morrerá numa terra impura. E Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Muito bem, não aceito o juízo, eu vou embora. Mas presta atenção, eu não vim aqui por acaso. Eu sou um mero fazendeiro e colhedor de sicômoro. Foi o Senhor. E eu tenho uma profecia para você por essa atitude tua aí. Já tinha uma profecia que era ruim, né? Mas porque você rejeitou o profeta do Senhor, tem outra profecia aqui para você. Tua mulher vai ser prostituir, você vai morrer, não sei o que, Israel levar cativo.
Não despreze a palavra do Senhor, nem os seus profetas, e nem a correção do Todo-Poderoso. Aceite-a, e ao seu tempo, Ele o exaltará. Amém? Deus os abençoe, que esta palavra seja forte no seu coração, e que nos sirva para a gente acercar-se e sentir melhor a presença do Senhor. Amém? Bom, tem um hino que eu queria cantar com vocês, mas ele mudou de número. Vocês estão com o hino antigo ou novo? Estão com os dois? Interessante, né? Esse hino, ele cantou lá no Sabará também ali. Esse hino, ele já estava no Cantar ao Senhor, não que eu seja tão velho assim, por favor. Depois ele passou para o outro hinário que a gente tinha agora, que é o hinário adventista, né? E agora ele ficou com o novo hinário de novo. Só que no anterior ele era 434. Eu queria que tivesse mantido o número, né? E agora ele mudou 4 para frente, Felipe. Agora é 438. Só isso. Se ele tivesse mantido o número, era mais fácil, né? Agora eu vou ter que reaprender os números. Esse é um hino que diz assim: quando eu for chamado, é bem antigo, né? Estarei pronto, serei aprovado diante do rei. Lembra desse hino? Eu acho que todo mundo conhece, né? Todo adventista. Então vamos cantar. É um hino que pergunta para a gente: será que eu vou estar pronto? Será que eu vou ser aprovado? Espero que sim, né?